Fala nação trader, Bruno Savara na área. Hoje eu vou explicar para vocês sobre suporte e resistência. Estratégiazinha muito fácil e simples que vocês vão se adequar bastante. Só pra gente começar aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos pra minha tela. Antes de ir pra minha tela, deixa eu te mostrar um negócio muito importante. Seguinte, o dólar ele funciona de uma forma muito simples, é você comprar barato e vender caro. Por exemplo, finge que essa caneca que ela custe R$100 e eu compro ela por R$50. Então eu consigo ter uma margem ainda aí para poder vender de mais R$50. Ou seja, se eu vender por R$100 eu estou ganhando dinheiro, se eu vender por 70, por 80, por 90, enfim. Ou seja, a mesma coisa vai ser por dólar. Então, vem aqui para minha tela que eu vou te explicar. Só guarde muito essa frase: comprar barato e vender caro. O dólar não é difícil, dificulta uma didática e acaba ficando complicado de vocês aprenderem. Vem aqui para minha tela que eu vou te mostrar. Já no gráfico de um dia, como já está, e a gente entender o range do mercado. Bruno, o que é range de mercado? Pessoal, range do mercado é onde o mercado está se movimentando, do topo máximo ao topo mínimo, tá? Então a gente entende que aqui é o nosso topo máximo, vamos deixar aqui ó, em 5px, vou deixar em rosa para ficar mais claro para vocês identificarem, ou seja, a linha de cima ali ó, é o ponto máximo do mercado, onde a gente está enxergando nesse range, tá? E o ponto mínimo seria aqui embaixo, tá? Ou seja, o mercado ele vai se movimentar nessa região. Agora, prestem muita atenção nessa linha amarela que eu estou deixando aqui no meio. Por exemplo, se eu comprar aqui embaixo, ó, tá bom, porque tá barato ainda. Como que tá barato, Bruno? Porque pensem que assim, ó, essa linha rosa aqui embaixo é o preço mínimo do dólar. E essa linha rosa lá em cima é o preço máximo. Ou seja, lembra aquela analogia que eu passei para vocês no começo? Comprar barato e vender caro? Ou seja, se eu comprar aqui embaixo, tá barato, porque ainda tá no começo do preço. Então aqui tá barato, aqui ainda tá barato, aqui ó, vocês começam a observar que tá ficando próximo do meio dessa região que a gente tem do ponto mínimo ao ponto máximo. Então aqui já fica meio complicado de você ter conseguir ter uma noção se o mercado vai ter uma alta ou uma baixa, tá? Mesma coisa se refere para venda. Aqui em cima é um ponto bom para vender, aqui em cima também é um ponto bom para vender, aqui é um ponto bom para vender, aqui também, e aqui já começa a ficar meio próximo do meio de campo, digamos assim, no meio dessa região. E aí fica complicado. Ah, Bruno, então é simples, toda vez que o mercado chegar embaixo eu vou comprar? Não, aí tem que ver qual estratégia você está utilizando. Se você tem uma estratégia para você utilizar no Superdom, se você tem uma estratégia que você se refere ali ao visual, etc. Tá? Mas aqui eu estou te dando um ponto importante que, se o mercado está no meio de campo, às vezes pode ser um pouco complicado de você querer fazer uma estratégia que te dê muitos pontos, porque está meio indeciso o range de mercado, entende? Então, por exemplo, se o mercado estiver aqui embaixo, como eu expliquei para vocês, e você tem alguma estratégia que te dê um posicionamento de compra, tá ótimo, porque você entende que o mercado está muito barato e ele tende a voltar, ele tende a subir, ok? Então aí você fica mais confortável para fazer uma compra. A mesma coisa seria aqui em cima na venda. Se o mercado começa a subir e você tem alguma analogia, você tem alguma base, alguma estratégia sua que te identifique que você pode fazer uma venda, você pode ficar tranquilo ali, você tem mais segurança para poder fazer essa venda, porque o mercado está no topo do range, beleza? Vamos aqui agora para a gente identificar aqui em 5 minutos suporte e resistência, tá? Primeiro, deixa eu abrir aqui o Paint aberto aqui. O que seria um suporte e o que seria uma resistência? Eu vou escrever aqui embaixo, ó, suporte. Vamos deixar aqui um pouquinho maior para vocês identificarem, tá? Ó, suporte, e vamos escrever aqui em cima também, ó, uma resistência. Beleza? Então a gente tem aqui o suporte e a resistência. Lembre-se sempre que o suporte vai ser o que está embaixo, tá? Então analisem aí o suporte como um chão, por exemplo. O que te dá aí um suporte para você poder caminhar? Hoje você fica em pé no chão, então o chão te dá um suporte. Então sempre analisem, sempre lembre-se, tá? Do suporte como um chão, ok? E lembre-se sempre, também vou deixar em verdinho aqui, ó. Lembre-se sempre ali do teto como uma resistência. Por exemplo, o que fica acima de você quando você vai tomar banho? Chuveiro. E o chuveiro tem uma resistência para esquentar a água. Então dessa forma vai ficar mais fácil de vocês sempre lembrarem, tá bom? Então aqui ó, a gente tem uma resistência aqui em cima, ó, beleza? Então tudo que estiver acima sempre será ali uma resistência, o que estiver abaixo será um suporte, tá? Para ficar mais tranquilo ainda de vocês identificarem, vocês podem usar essa analogia das cores. Por exemplo, o vermelho você sempre vai associar à venda, porque quando você vende no mercado, o mercado tem que cair, tá? Então aqui ó, o vermelho sempre vai associar à venda e o verde você sempre associa à compra. Então você pode também deixar o seu suporte vermelho. Então você pode deixar o seu suporte verde e a resistência em vermelho. Por quê? O mercado sempre tende a fazer esse movimento quando ele chega nessas linhas. Então, digamos que aqui, ó, nós temos uma baixa, tá? O mercado ele sempre tende a fazer o quê? Descer e encostar em um suporte e voltar, ele subir, tá? Então, se você deixar em verde, você pode sempre ter essa análise que quando o mercado encostar, ele vai querer subir. E alta você sempre associa a compra, que seria verde, tá bom? Ó, mesma coisa para a resistência. Quando o mercado estiver subindo, você pode deixar ela em vermelho no começo aí, para você conseguir fazer essa analogia, e entender que quando o mercado encostar aqui em cima, ele tende a cair. Então ele tende a encostar na linha vermelha, ele tende a fazer uma venda, entre aspas, que seria vermelho, tá? Agora vamos lá que eu vou te ensinar o que é um suporte e uma resistência, tá? Galera, o suporte e uma resistência é uma zona de briga, onde o mercado ele sente uma dificuldade para conseguir passar. Então, ó, vamos colocar aqui com o pincel para ficar mais claro. Ó, digamos que aqui o mercado está em uma alta, tá? Deixa eu trocar esse pincel.
Por exemplo, aqui, o mercado está em alta. Então, ó, ele está subindo, certo? E de repente, ó, encosta aqui e não consegue passar. Isso aqui já seria uma resistência? Provavelmente sim, porque ele sentiu ali uma dificuldade em querer passar. Ele veio de novo e bateu, não conseguiu passar, é mais uma confirmação ainda de uma resistência. Por quê? A resistência sempre quando o mercado ele tenta subir, ele sente uma dificuldade, uma região de briga. O que torna a região de briga? Possivelmente ali vendedores. Então se o mercado está subindo, a força é de compradores, porque compra é alta, tá? Compra é sempre para o mercado subir. E aí de repente os vendedores falam, não, aqui eu não quero que esse preço chegue porque vai ficar inviável para mim. Eu tenho mais posições lá em cima, então eu vou começar a vender aqui. E aí eles começam a vender e o mercado sente o quê? Dificuldade para passar dessa região. E aí acaba se tornando uma resistência, tá? Por que seria uma resistência nesse caso? Porque está acima, ok? Então você entende que o mercado ele tenta subir e não consegue, ele tem algumas dificuldades. Isso aqui torna uma resistência. Então a resistência é simples, são regiões de briga, regiões onde o mercado não consegue continuar o seu movimento. A mesma coisa seria aqui, ó, para venda, tá? Então ó, o mercado está descendo, beleza? Ó, desce, desce. E aqui quando chega aqui, ó, ele não consegue, ó, ele bate e volta. Aí depois ele tenta de novo e não consegue. Isso aqui está se tornando um suporte, porque o mercado teve uma baixa, ele veio descendo, e aqui, nessa região de suporte, ele não conseguiu continuar o seu movimento. E aqui também a mesma coisa. Bruno, por que se torna um suporte? Porque o mercado está descendo e aí os compradores começam a comprar. E aí, a famosa briga entre o touro e o urso. O mercado não consegue continuar o seu movimento. Então, basicamente, a resistência e o suporte é isso, pessoal. É uma zona onde o mercado não consegue continuar o seu movimento e aí ele acaba tendo uma briga, tá? Entre o urso e o touro, e o mercado não consegue se desenvolver. Então, ele bate no suporte e começa a subir, ou ele bate na resistência e começa a descer, tá? Então, sempre o suporte, você vai embaixo, usa aquela analogia do chão, você está em cima do chão, então o chão está te dando um suporte. Seria a mesma coisa para o mercado. E a resistência, quando você vai tomar banho, sempre tem algo acima de você, que é o chuveiro. No chuveiro tem a resistência para esquentar água, beleza? E você pense comigo assim, se você pular no chão, você não vai fazer isso daqui, ó, você vai subir e descer. Por isso do suporte, a mesma coisa também. Se eu estiver próximo ao teto e eu quiser pular, por exemplo, se eu pular não vou bater e vou descer, então tentem utilizar essas analogias bestas, tá, infantis aí, que vai te ajudar muito a entender e decorar a questão de suporte e resistência, tá bom? Ah, Bruno, então como que eu consigo ter uma estratégia, dito que eu já sei o que é um suporte e uma resistência? Por exemplo, se você conseguiu identificar um suporte e uma resistência, dá muito bem para você começar a fazer alguns scalps. Por exemplo, você viu que o mercado chegou ali, você sabe que ele vai querer subir pelo menos um pontinho, e aí você consegue fazer uma estratégiazinha. Mesma coisa na resistência, se o mercado está chegando próximo à resistência, você sabe que se você fizer uma venda ali naquela resistência, o mercado tende a descer pelo menos um pontinho, tá? Mas lembre-se, o mercado ele não respeita assim 100%, tá, pessoal? Então assim, em algum momento, pode ser que ele vai um pouquinho e depois volte. Então você tem que ficar sempre preocupado com isso. Lembrando, eu estou ensinando sobre suporte e resistência, tá? Então assim, não é porque você já sabe ter um suporte e resistência que toda hora você vai querer fazer uma entrada só no suporte, só na resistência. Você precisa ter uma estratégia com base, tá? Qualificada para você fazer esse tipo de operação. Afinal, é o seu capital que você está arriscando, então não dá para você querer, né, virar uma aposta e virar um tigrinho. Não, você tem que entender, tem que ter base para fazer suas entradas, tá? Os seus trades. E eu vou te mostrar aqui algumas regiões de suporte e resistência, tá? Então, ó, vamos lá. Por exemplo, pessoal, aqui a gente consegue identificar já um suporte, ó, aqui embaixo. Ó. Por quê? O mercado ele desceu e não conseguiu passar, tá? Vamos procurar outra região. Por exemplo, aqui também é outra região. Por quê? O mercado vem, ó, ele desce e para aqui, ó, faz esse movimento. Então aqui também, outra regiãozinha de suporte aqui, então a gente já deixou verde. Repare que o mercado bate e ele sempre começa a andar, tá bom? Ó, vamos procurar aqui. Por exemplo, aqui nesse topo seria uma em vermelho, porque a gente sabe que quando o mercado encostar lá, ele tende a voltar, beleza? E olha que bacana, aqui vocês conseguem reparar que respeitando, ó, o mercado dá uma leve subidinha ali, rompe um pouquinho e desce, rompe um pouquinho e desce, rompe um pouquinho e desce, ou seja, ele não consegue sair de fato dessa região, então ele foi bem respeitado, tá? Ó, observe que já nesse suportezinho aqui, ó, ele rompeu, tá vendo? Ele desceu de fato e saiu da região. Então assim, vocês têm que fazer esse tipo de estudo para conseguir entender. Olha que bacana, esse suporte que a gente traçou aqui nessa região, ó, nessa região aqui, ele já tinha sido respeitado aqui atrás, ó. Isso mostra pra gente que o mercado tem memória, ou seja, em outro momento anterior, ele bateu aqui, ó, nesse suporte, respeitou e continuou o seu movimento. A mesma coisa mais para trás, ó. Observem que o mercado não consegue sair dessa região aqui, ó, desse suporte, entenderam? E muito bacana vocês sempre lembrarem que quanto mais antigo o suporte, provavelmente mais ele vai respeitar. Por exemplo, digamos que tá você, seu avô e seu bisavô. Se seu bisavô falar algo, a voz dele não tem mais peso do que o do seu pai, do que o seu avô, porque ele é mais velho, é meio que aquela historinha, respeite os mais velhos. A mesma coisa aqui no mercado. Então assim, quanto mais antigo for aqui o suporte, né, ele não tenha sido rompido, ou a resistência, ele tende a funcionar muito bem, tá? Ele tende a respeitar muito mais. E aí, vai de vocês quererem também aprender algumas estratégias sobre suporte, sobre resistência. Mas o suporte e resistência é isso, é algo simples, tá? É algo que é muito descomplicado. As pessoas acabam
acabam complicando um pouco mais e fica mais difícil a analogia de vocês conseguirem entender, tá bom? Se você quer que eu traga aqui algum vídeo te explicando alguma estratégia sobre suporte e resistência, comenta aqui nos comentários também que eu posso trazer para você. Eu tenho várias estratégias que eu utilizo para suporte e resistência que eu consigo faturar bem nos meus dias de trade e eu posso trazer para você, fechou? Espero que você tenha gostado. Se você também está gostando da minha forma de te ensinar, tá achando bem descomplicado e simples, tem um link aqui embaixo onde você pode participar da minha mentoria ao vivo, tá? Tem um formulário, só você mandar todos os seus dados certinho que a gente vai entrar em contato com você. Hoje eu seguro a sua mão durante 3 a 6 meses e te ensino tudo que eu fiz no mercado para dar certo e tudo que eu fiz que também deu errado, fechou? Então tamo junto, espero que você tenha gostado. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tamo junto, fiquem com Deus e bons trades.